Beleza, pessoal. Então, dia 9 de fevereiro, depois de um longo inverno de ausência de aulas, né? A gente está retomando aqui, graças a Deus. É sempre um prazer estar com vocês. Eu estava conversando com a doutora Lidiane sobre o formato que a gente poderia fazer daqui para frente, um pouco diferente daquele que fazíamos. A gente estava fazendo de 15 em 15 dias atualização jurisprudencial. Só que fica, às vezes, um pouco maçante, ficar falando só de jurisprudência, né? Então, o que que eu vou sugerir para vocês, e aí eu fico totalmente aberto a sugestões, que a gente trabalhe temas específicos, né? Eu já separei 3 temas aqui para a gente trabalhar, temas importantes, recentes, de certo modo, e com bastante frequência no dia a dia da advocacia trabalhista. E aí a gente trabalharia um tema específico, a hora que terminasse esse tema, a gente faria um encontro de jurisprudência. Depois iria para outro tema, encontro de jurisprudência. Nem sempre daria para tratar um tema inteiro durante uma hora, né? Então pode ser que alguns dos temas, por exemplo, terceirização, tome mais tempo, né? E então a ideia que eu tive foi essa. Tatiana, Bruno, doutor Lidiane, a Fabiana aí também, a gente trabalhar esses temas. Claro que dentro de cada tema a gente vai trabalhar as principais decisões, as principais jurisprudências. Então, pelo menos em relação àquele tema, a gente vai esgotar a jurisprudência e, e aí depois faria um encontro só de atualização jurisprudencial do STJ, STF e TST, né? E eventualmente, quando a gente esgotar aquele tema, se para frente sair uma decisão nova, aí eu falo, ó, aquele tema que a gente trabalhou teve decisão nova e tal, e aí eu deixo para os encontros de jurisprudência, né? Então, inicialmente eu tinha pensado em 3 temas. A ordem a gente pode, enfim, decidir. Os temas seriam proteção de dados na área trabalhista, e é bom que tudo que eu for falar de proteção de dados na área trabalhista, como é uma teoria geral, dá para aplicar em qualquer outra área. Na área civil, por exemplo, vocês atuam muito. Então, proteção de dados, e aí a gente vai fazendo os enfoques, né? Terceirização, que é um tema muito frequente, e provas digitais. Aí, quando a gente for falar de provas digitais, trabalhar aspectos processuais, né? De como juntar uma prova digital, como impugnar uma prova digital, enfim, mais aspectos práticos. E aí, no intervalo de cada tema, a gente faria um encontro de jurisprudência, né? Então, aí fica também, não sei se está tendo algum tema específico aí que vocês têm trabalhado mais ou tinham pensado em algum tema específico, a gente pode encaixar também. Eu gosto do formato. Certo. E eu Então tá. acho que os temas também estão bem bons, viu, Rafael? Por Tá. mim, também tá ok. Beleza. Aí a gente vai tendo outras ideias, né? A hora que acabar esses 3 temas, enfim. A gente E pode. se a gente for sentindo necessidade de algum outro tema, a gente coloca no grupo, né, Uhum. Tati? Vamos Uhum, discutindo, Se sim. tiver mais algum outro assunto que a gente queira, né? tá, beleza. Depois eu vou Só pensar que a, também a num ordem tema. aí que eu deixaria a terceirização para o terceiro. Não sei se você, a Lid, concorda. Pode ser, Por quê? pode ser. Só curiosidade. Por- Não, porque acho que a gente está precisando mais dos outros dois, sobre Ah, tá. as provas digitais, coisa mais que a gente está vendo mais no dia a dia. Entendi, não, claro. Era só curiosidade mesmo. E aí, pessoal, depois também um tema processual, como uma ação rescisória, né? É importante porque tem escritórios hoje que ganham muito dinheiro só fazendo ação rescisória, porque a maioria das pessoas não sabem fazer, ou só recurso de revista, né? Então a gente pode trabalhar esses temas processuais também em seguida. Beleza? É, Beleza. E aí o formato a gente vai ficar de 15 em 15, vai ficar mensal? Como que... Olha, Aí, pessoal, de vocês têm 15 em 15, mais se der. disponibilidade do que eu. Aí vocês decidem. Acho que de 15 em 15, né, Tati? Eu acho. Eu Tá. acho que pode ser de 15 em 15 uma hora, né? 1 hora, né? Uhum.
Tá. É, E o Rafael falou que acho que de manhã você não vai mais poder, né, Rafa? esse semestre eu estou com um compromisso pela manhã. E assim, eu poderia bem de manhã, mas aí seria de madrugada para vocês, não tem jeito. Ué, a gente poderia ver um. O problema é que final da tarde é a hora da gente correr com os prazos, né? É, Não sei que hora. então, por exemplo, na quarta-feira eu posso a tarde toda, aí poderia ser qualquer horário na quarta à tarde. Aí a gente vai combinando aí no WhatsApp, Tá. Tá. né? A gente não deixa um dia fixo, né? Deixa A gente vai um horário combinando. fixo. Vai Ma- combinando. Ok. Mas é importante que a gente faça pelo menos de 15 em 15 dias para não perder o fio da meada aí. Tá ótimo. E Tati, o doutor Rafael também, ele quer vir aqui fazer uma aula presencial com a gente. Ele quer conhecer a turma, né? Então, assim, vamos organizar, ver um dia aí que todo mundo pode, né? De repente, não sei, doutor Rafael, um sábado, às vezes de manhã, enfim, para ele A gente Pronto. poder faz vir. uma aula festiva. A gente Quando já faz vocês uma quiserem. aula, já faz um churrasco depois, Olha aí que tá? beleza. Eu vou ver um O... final de semana aqui, daí eu vejo contigo se, enfim, Mas se aí você... vamos fazer o seguinte: vamos parar de falar de doutor, doutora, né? Então, Não, isso só aí Rafael. eu já não chamo mais. Rafael. É a Lidiane Então, que tá não é para falando aí. chamar mesmo. Aí a Então, Agora gente tá. vê, sim. então, com o Rafael, enfim, todo mundo, se pode, né? E aí a gente Uhum. marca para ele Tá vir bom. aqui, Vai ser um tá? Aí eu prazer. organizo lá no escritório minha sala de aula, dou uma ajeitada nela lá, e aí Opa. para você vir dar uma aula presencial aqui para nós. O Bruno vem me buscar de avião ou não? Ótimo. Eu, por mim, Ele tem o se quiser piloto. fazer toda a aula desse jeito, por mim, com churrasco e cerveja, tô dentro. Beleza, pessoal. Então vamos lá, né? Vamos Vamos. começar, vamos começar com proteção de dados, né? Vamos começar com proteção de dados e acho que a gente caminha bem aí. É um tema que eu vou fazer uma explanação genérica. Eu não sei o conhecimento que vocês têm já de proteção de dados, de LGPD. Então, eu vou fazer uma explanação aqui da ideia da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? E depois, à medida que a gente for avançando, eu vou pegando exemplos trabalhistas e trabalhando no dia a dia. É bom que a gente já está com alguns anos de LGPD e já tem muita coisa na jurisprudência, tá? Vamos lá, pessoal. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei de 2018, tá? E por que que o Brasil teve que fazer uma Lei Geral de Proteção de Dados? Porque há algum tempo, tanto a Europa como os Estados Unidos vem se preocupando bastante com proteção de dados, tá? Já é um direito fundamental que vem sendo discutido na Europa e nos Estados Unidos há algum tempo. E aqui vocês já podem notar, a proteção de dados é um direito fundamental, tanto é que o ano retrasado foi incluído no artigo 5º da Constituição o direito fundamental à proteção de dados, tá? Então, hoje nós temos na Constituição, claro que com valor muito mais simbólico do que prático, mas foi inserido por uma emenda constitucional dentro do artigo 5º, direito fundamental à proteção de dados, né? Pois bem, e mesmo depois da LGPD, a LGPD já existia e depois que foi incluído na Constituição, né? E aí, veja, a Lei Geral de Proteção de Dados, repare o nome geral, ela vai causar impacto e já está causando em todas as áreas do direito. Ela gera impacto no direito do consumidor, no direito do trabalho, no direito público, constitucional e administrativo. Ela está gerando impacto no processo civil, no processo do trabalho. Tem muitos juízes preocupados às vezes com a publicidade do processo, com o que colocar na ata ou não, se vai ferir a Lei Geral de Proteção de Dados ou não, já está sendo cobrado nos concursos públicos, então, quer dizer, é um tema do momento. Quando a gente pensa em lei geral, repare nesse nome, é por isso que ela é uma lei geral. Você não pode simplesmente, e a gente vai partir dessa premissa, pegar a LGPD e aplicar o direito do trabalho, aplicar o direito civil ou aplicar ao direito administrativo sem fazer uma análise de compatibilidade. É a mesma lógica do processo civil para o processo do trabalho. A gente não pode pegar as regras do processo civil
e aplicar no processo do trabalho sem antes fazer uma análise de compatibilidade principiológica, não é isso? Você só pega emprestado quando é compatível. Aqui na LGPD vai ser a mesma coisa. Nem tudo que está na LGPD você vai aplicar o direito do trabalho. Por quê? Nós temos uma lei geral e nós temos uma lei especial, que é um ramo especial, que é o direito do trabalho. Então, a gente sempre vai partir dessa premissa. A gente só pode pegar uma norma geral da LGPD e aplicar às relações trabalhistas se houver compatibilidade normativa e principiológica. Por exemplo, imagine que uma determinada norma da LGPD viole o princípio da proteção trabalhista. A gente não pode pegar essa norma. Um exemplo prático. A LGPD, em alguns momentos, ela vai permitir o tratamento de dados sensíveis. Será que eu posso ficar tratando sempre dados sensíveis no direito do trabalho, do trabalhador? Nem sempre não. Então a gente vai ter que fazer sempre essa análise de compatibilidade. Então essa é a primeira premissa. Norma geral vai ter que sofrer adaptações para ser aplicada num ramo especial. Segunda premissa, a LGPD, ela carrega em seu nome, eu costumo brincar, o principal princípio trabalhista, que é o princípio da proteção, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a lógica da LGPD é a mesma do direito do trabalho, proteger. Proteger quem? O direito do trabalho protege o hipossuficiente, o trabalhador. A LGPD protege o titular dos dados. Todos nós somos hipossuficientes quando a gente pensa nas big techs, Amazon, Google, Facebook, Instagram. Nós somos hipossuficientes perante essas grandes corporações de dados. Então, não só essas, né? Grandes multinacionais também, como iFood, farmácias, planos de saúde. Pessoal, a gente vai chegar em algum momento, vocês vão ver o valor econômico dos dados hoje. O que essa galera está ganhando dinheiro com dado. E é por isso que chega uma lei geral e vai falar, peraí, vocês podem tratar dados, mas vocês vão tratar dados de acordo com o que eu, Estado, estou dizendo. Vai ter regras agora para vocês tratarem dados. E isso, claro, atingiu as empresas. As empresas agora têm que se preocupar com essas regras de tratamento de dados, senão vai dar zebra. Essa é a palavra. Então, essa é a segunda premissa. Sempre tem em mente que a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei protetiva, tá? A gente precisa falar desses aspectos mais teóricos para depois raciocinar na prática, né? E a terceira premissa, pessoal, é pensar o seguinte: qual é a área do direito que mais sofre impacto com a LGPD? Pensem comigo. Qual é a área do direito que mais transitam dados? Às vezes dados sensíveis. Eu não tenho dúvidas em dizer... Hã? Consumidor? Eu não tenho dúvidas em dizer as duas áreas que mais sofrem, consumidor e trabalhista. E é muito lógico, é muito fácil de você perceber isso, porque tanto o direito do trabalho como o direito do consumidor têm a mesma razão de existir da LGPD, proteção do hipossuficiente. Proteção, o consumidor protege o hipossuficiente, trabalhista protege o hipossuficiente. Se a LGPD vem para proteger o hipossuficiente, é claro que me parece que as áreas que mais sofrem impacto é o direito do consumidor e o direito do trabalho, né? E o direito do trabalho, Bruno, me parece, em termos de quantidade de dados, pode até ser assim que o consumidor transite mais. Mas quando a gente pensa no direito do trabalho, esses dados que transitam na área trabalhista podem definir o destino de uma pessoa, o fato dela conseguir um emprego ou não, né? Às vezes no consumidor, não consegui comprar uma geladeira, não consegui um crédito. Beleza, às vezes isso você consegue em outro lugar. Agora, quando a gente está falando do direito do trabalho, nós estamos falando do direito fundamental a conseguir uma verba alimentar para sustentar a sua família. Então, em termos substanciais, é mais perigoso, digamos assim, um tratamento inadequado de dados no direito do trabalho quando comparado ao direito do consumidor. Mas em termos quantitativos, sem dúvida, em primeiro lugar o direito do consumidor e depois o direito do trabalho. Beleza.
Então são essas premissas, tá? Eu vou evitar aqui falar para vocês de toda a história da proteção de dados na Europa, das convenções fundamentais. Então a gente vai definir um marco cronológico temporal aqui, que é 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados. Não vou ficar falando do que influenciou ou não a Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu queria contar alguns casos, algumas histórias, tá? Para vocês verem o impacto dos dados na nossa vida. Só para a gente entender o impacto, a dimensão, a importância disso e por que o Estado e o Judiciário têm começado a se preocupar tanto com isso. Alguns exemplos fora do direito do trabalho e depois eu vou vir para o direito do trabalho. Por exemplo, quando você vai na farmácia, eles pedem o seu CPF, não pede? Geralmente. Eles condicionam o desconto da farmácia a você dar o seu CPF. Não sei se por aí é assim. Você chega lá, eu quero comprar uma dipirona. Você tem desconto, me dá seu CPF para eu ver se você tem desconto. Quer dizer, a partir do momento que você dá o seu CPF, ficou registrado lá que você, Tatiana, Bruno, está comprando dipirona, está tudo registrado, os seus hábitos de remédio. Eu estou usando um remédio simples, tá? Simples, que todo mundo toma. Imagina se fosse um remédio específico para alguma doença ou para algum tipo de distúrbio, porque você não quer que ninguém saiba, às vezes, né? Pois bem, e ali eles estão coletando seus hábitos de consumo de farmácia há muito tempo. Aí, Tatiana, você chega no plano de saúde e quer fazer um plano de saúde. Vem lá o seu plano de saúde, R$ 5.000 por mês. Por que você acha que veio bem mais caro que, às vezes, uma outra pessoa que tem sua idade? Porque a farmácia compartilhou com o plano de saúde todos os seus hábitos alimentares. Ela já vem tomando remédio para isso há muito tempo, né? Então, eu falo que hoje a farmácia, ela ganha muito mais dinheiro, às vezes, vendendo dados do que vendendo remédio. Isso é uma mina de ouro para plano de saúde, para seguro de vida. É uma mina de ouro. E aí você vai acionar o seu seguro de vida, o seguro de vida vem e fala, não, isso aí é doença pré-existente. Ele já vem tomando remédio para isso há muito tempo e tem lá todos os seus dados de hábitos de consumo, de farmácia. Vamos pensar no iFood, por exemplo. Bruno vai fazer um seguro de vida ou um plano de saúde, Bruno. Estão me escutando bem aí? Tamo. Tá. Eu tô. Bruno, é porque eu tô num local fora que a internet não é minha, então eu fiquei preocupado. Aí, Bruno, você vai fazer um plano de saúde. Chega lá um plano de saúde caríssimo. Você vai ver, o iFood compartilhou com o plano de saúde os seus hábitos alimentares dos últimos 10 anos. Você está comendo só lixo, só McDonald's. Você está a ponto de infartar. Então, veja, a soma dos seus hábitos alimentares vai definir o preço do seu plano de saúde, o preço do seu seguro de vida. Você não tem nem ideia disso, né? Então, os nossos dados têm sido utilizados como moeda de troca e, às vezes, como negócio mesmo. Grandes bancos de dados valem muito dinheiro hoje, porque você consegue, a partir de um certo número de dados, extrair padrões. É assim, é aqui eu quero dizer, assim que a inteligência artificial funciona. Ela funciona com padrões. Quando vocês escutarem a palavra inteligência artificial, que tem tudo a ver com proteção de dados, vocês vão raciocinar o seguinte: como que funciona a inteligência artificial? Ela precisa de duas coisas para funcionar. Uma grande quantidade de dados, que isso nós temos à vontade hoje, tá? E um computador com alta capacidade de processamento, porque ele tem que pegar bilhões e trilhões de dados e processar. E um terceiro elemento da inteligência artificial que se chama algoritmo. O algoritmo, pessoal, nada mais é do que uma fórmula matemática que vai extrair padrões daqueles dados. Com base em padrões, você consegue predizer o futuro. Não é exagero. Se você me perguntar hoje, existe uma bola de cristal de verdade, uma que preveja o futuro? Eu vou dizer, olha, tem algo muito próximo disso. Inteligência artificial.
ela consegue ter uma grande assertividade do que vai acontecer depois. Por exemplo, vamos pegar a inteligência artificial nos escritórios de advocacia, que os grandes players, né, do mercado utilizam. Você pega um banco, por exemplo, o banco recebeu uma petição inicial de um cliente que ficou preso na porta giratória e está pedindo dano moral. A hora que o banco joga esses dados no programa de inteligência artificial, ele já sabe qual o risco de condenação, qual o valor que vai vir essa condenação, de acordo com o juiz tal, com a vara tal, com o tribunal tal, e já sai o cálculo para ele, olha, faça o acordo no valor X, porque você pode tomar uma condenação no valor Y. Isso quem está dizendo para ele é a inteligência artificial, que já está predizendo o que vai acontecer. Ou seja, as chances de acontecerem. Outra questão de uso de dados. Até o seu endereço, às vezes, tem sido utilizado para liberar empréstimos ou não para você. Por exemplo, a inteligência artificial de um banco identifica se naquele bairro ou naquela cidade, por exemplo, tem muita inadimplência de contratos de empréstimo. E se você morar naquela rua, naquele bairro, a sua chance de empréstimo é menor. Então, pessoal, quando nós temos muitos dados, os dados conseguem extrair padrões. E com base em padrões, ele toma decisões automatizadas. E isso vai ser muito importante no direito do trabalho. Vamos aos exemplos trabalhistas. A Amazon resolveu desenvolver um programa para contratar bons empregados que tivessem chances de crescerem dentro da empresa e, obviamente, trazerem retorno financeiro. Pense comigo. Essa primeira aula é mais assim mesmo. Depois a gente vai entrar nos artigos e tudo da LGPD. Pense comigo, doutora Tatiana, Diego, se coloque no lugar do programador da Amazon. Você é a pessoa que está fazendo o algoritmo. E a Amazon chegou para você e disse, eu preciso de uma planilha, um padrão aí que você crie para selecionar bons empregados, bons candidatos ao emprego. E é um programa. O que esses programadores fariam? O que vocês colocariam como critérios para que o programa dissesse, ó, se a pessoa tiver essa característica, vai ser um bom empregado. Aí soma com essa característica, soma com essa, soma com... Quem tiver o maior número de características tem mais chances de ser contratado e subir, de fazer sucesso na empresa. Só que você não tem ideia de quais critérios colocar. Aí o que a Amazon fez? Bom, temos uma ideia genial. Vamos pegar as características de grandes diretores de empresas de todo mundo, grandes CEOs, grandes empregados que, sabe, que fizeram sucesso nas suas empresas. Vamos colocar eles todo num liquidificador e vamos ver o que eles têm em comum. Vamos ver o que eles têm em comum. E o que eles tiverem em comum, a gente vai colocar como critério para a contratação de novos empregados. Certo? Pegamos lá 200 grandes diretores, executivos e tal. Vamos pegar as características mais presentes em cada um. E aí eu vou montar o meu algoritmo com base nessas características. E a Amazon fez isso. Sabe qual foi o problema, pessoal? Quais foram as características mais comuns? Homens brancos que estudaram em escolas particulares, que moravam em bons bairros, geralmente e que estudaram em faculdades particulares, boas faculdades, e por aí vai. Resumindo, pessoal, a inteligência artificial começou a funcionar. E ela começou a excluir candidatos pretos, candidatos que moravam em bairros ruins, porque ela aprendeu, com base nos padrões que ela aprendeu, que aqueles dados que eram bons para ser um bom empregado. Ou seja, a inteligência artificial passou a reproduzir um padrão da sociedade. Mulheres foram discriminadas nesse processo seletivo.
Então, a inteligência artificial, a partir do momento que você alimenta ela com certos dados, ela aprende aquilo. Ela aprende aquilo e passa a reproduzir aqueles padrões. Então, uma grande preocupação hoje do uso da inteligência artificial é como esse sistema foi alimentado. Qual foi o dataset? Vocês vão ouvir muito essa expressão. Qual foi o dataset? O banco de dados que alimentou era um banco de dados diversificado? Tinha dados de homens, mulheres, idosos, crianças, jovens, pretos, brancos, pobres, ricos? Ou era um banco de dados enviesado? Às vezes nem o cara que está alimentando o banco de dados sabe disso. E isso enviesa a inteligência artificial. Por exemplo, eu vou parar de gravar aqui porque eu vou confidenciar uma coisa aí depois vocês contam pro Elias, porque vai ficar gravado. Eu não posso. Por exemplo, você responde nessas entrevistas de emprego online uma pergunta besta. Acompanhe o raciocínio. São 20 perguntas. Você costuma perder o sono à noite? Isso, candidato a emprego, tá? O cara é candidato a emprego. Repare que já é um dado sensível de saúde. Depois nós veremos a análise da lei. Aí beleza, aí você responde, concordo ou não concordo? Segundo, aí vem mais perguntas. Você costuma ir a museus? Veja, umas perguntas que não têm muito sentido em relação ao cargo que você vai ocupar. Beleza. Agora pense comigo. Se a maioria dos empregados que forem escolhidos passaram no teste, Bruno, Lidiane, Tatiana, Fabiana, todos nós aqui passamos e todos nós respondemos que costumamos ir a museus. E todos nós passamos no teste. O que essa inteligência artificial vai aprender, vocês acham? Pode falar, só para eu ver se vocês estão seguindo aí o raciocínio. Quem tem um padrão de cultura, tem grana para passear, Ela vai para aprender que, viajar. exatamente, É o ela vai aprender que, que ir a museus é importante para ser aprovado para ocupar cargos. Porque todos nós que fomos aprovados costumamos ir a museus. O que vai acontecer com um rapaz pobre que for fazer esse teste? Ele vai responder que não costuma ir a museus. A inteligência artificial já vai dar um pontinho a menos para ele. Porque a inteligência artificial aprendeu que ir a museus é importante para você ser aprovado no processo seletivo. Isso se chama impacto desproporcional. Isso é discriminação por impacto desproporcional. Ou seja, uma pergunta aparentemente neutra gera um impacto em pessoas de um determinado grupo. Entendem? A inteligência artificial faz isso. E ninguém fala nada. Até agora nós não temos no Brasil. Aí eu vou mostrar para vocês como a LGPD é insuficiente para resolver esse problema. Por isso nós estamos aí, o Congresso caminha a passos largos para regulamentar o marco legal da inteligência artificial no Brasil, que também está uma droga, a lei. Eu já vi, não vai resolver nada. Então, pessoal, eu acho que com a LGPD a gente vai passar a se preocupar muito mais com os aspectos pré-contratuais, essa questão da fase de entrevista, das perguntas, né? E como advogados de empresas, vocês precisam começar a chamar a atenção para isso das empresas. O que vocês têm perguntado? O que vocês têm utilizado para recrutar empregados, né? Porque, veja, a gente pensa no contrato de trabalho, o direito do trabalho alcança, pessoal, desde o momento do anúncio da entrevista, aí vem a fase de seleção, que são entrevistas, troca de e-mails, tal. Depois da fase de seleção, nós temos a fase de contratação, que é o envio da documentação, e só aí nós teremos o contrato de trabalho. Então veja que nós temos pelo menos duas fases muito importantes antes de assinar o contrato de trabalho, que é a fase de seleção e depois toda a fase, depois que o cara foi selecionado, a fase de contratação, que é o envio da documentação pertinente, né? Então tudo isso a LGPD alcança. E vocês têm que começar a
verificar isso nas empresas que vocês trabalham aí, tá? E aí vocês vão ter condições de identificar o que é um dado necessário, o que é um dado não necessário, certo? Por exemplo, eu posso muito bem hoje, eu quero contratar, imagine aí, Bruno, você quer contratar uma advogada de até 30 anos. Você colocou isso na sua cabeça. Aí você pensa, não, eu não posso fazer um anúncio desse. Eu não posso fazer um anúncio desse que vai dar problema. Aí o que você pode fazer? E isso é o que mais acontece. Você faz uma publicação no Facebook ou no LinkedIn e você impulsiona essa publicação e direciona para quem? Para mulheres de até 30 anos. Pode escolher bairro, né? Inclusive. Bairro. Veja, eu já estou discriminando no anúncio de emprego. Aí depois ninguém vai poder dizer: você não emprega pessoas com mais de 40 anos. Você fala: não, eu emprego, é porque nunca apareceu na entrevista. Aqui, ó. É claro que não apareceu. Você direcionou o anúncio só para pessoas abaixo de 30 anos. Então, pessoal, tudo isso, eu me lembro muito bem. Um ano antes de começar a LGPD, eu comecei a dar cursos, a estudar bastante. A minha tese de doutorado é proteção de dados. E eu me lembro muito bem, pessoal, isso não vai pegar nada, isso não vai pegar, isso não vai pegar. Já tem uma enxurrada de ações na justiça, já está cobrando nos concursos, o Poder Judiciário está envolvido, toda a administração pública preocupada. Então, assim, eu vou para Betim mês que vem, dar um curso para a Prefeitura de Betim só de proteção de dados. Então, assim, está todo mundo realmente preocupado em se adequar, porque a hora que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados começar a fiscalizar de verdade, vai vir multa uma atrás da outra. E vocês sabem que quando o Estado quer arrecadar, ninguém segura. Isso é dinheiro estatal. Do mesmo jeito que existe IBAMA para o meio ambiente, existe Ministério do Trabalho para fiscalizar normas trabalhistas, vai ter a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para fiscalizar a proteção de dados. Então, vamos antecipar, né? Para vai ser quando isso tipo um começar a ECAD, chegar né? nos clientes de vocês, vocês estarem bem preparados, tá? Beleza. Tem esse caso da Amazon, tem um outro caso, esse é interessante, Tatiana, olha só. Uma menina de 15 anos de idade, isso há muito tempo, viu? Há muito tempo. Uma menina de 15 anos de idade, hoje é só historinha, só para a gente ver a importância da proteção de dados. Uma menina de 15 anos começou a receber na sua casa panfletos de produtos de bebê e de mulheres grávidas. Vocês conhecem essa história ou não? Eu não. Beleza. Vocês sabem que nos Estados Unidos tem uma loja chamada Target, né? Uma grande loja de departamentos. Vocês que frequentam aí com certa habitualidade, né, os Estados Unidos, conhecem a Target. E aí, o que aconteceu? A Target começou a enviar para a casa dessa menina, na época era panfleto, não era spam ainda, vários panfletos de propaganda de produtos de mulheres grávidas. Chegou o pai dessa menina, viu esse, que absurdo, foi lá na Target e soltou os cachorros. Minha filha tem 15 anos, vocês estão ficando doidos, mandando, ela tá querendo que ela engravida por acaso e tal. Beleza. Pediram desculpa lá e tudo, vocês podem jogar no Google depois. Uma semana depois, o pai é o último a saber, descobriu a filha estava grávida. A filha estava grávida. A questão é como a Target sabia que o avô seria avô antes dele. Aí a Target veio a público e disse: olha, nós passamos a monitorar e criamos um algoritmo para extrair padrões de comportamento de consumo. Então, o que aconteceu? A Target pegou lá os dados, por exemplo, de 10 mil consumidoras grávidas. Vamos extrair o padrão. Vamos extrair o padrão. Qual foi o padrão? Um padrão meio doido, porque estava no começo ainda, né? Aí o algoritmo da Target dizia: se uma mulher de 20 a 30 anos
compra uma toalha azul, uma bolsa grande o suficiente para guardar fraldas e uma loção de não sei o que lá de coco, tem 87% de chance dela estar grávida. Dela estar grávida. A partir do momento que o algoritmo identifica isso, o que ele faz? Ele dispara a publicidade. Ele dispara, ou seja, a partir de dados, você enviesa o consumo da pessoa. Porque aí, quando ela realmente, não, eu tô grávida, vou comprar na Target, já sei lá, tem tudo, né? Então, esse foi um dos casos mais emblemáticos de como a inteligência artificial, desde muito tempo, já extrai padrões para tomada de decisões. Outro caso que foi um escândalo, iFood, sem ser a venda de dados para plano de saúde e tudo. Olha o que a iFood fez. Imagine que vocês têm um restaurante, vocês têm uma pizzaria em um determinado bairro aí de Campo Grande, tá? Aí você, eu vou anunciar no iFood. Tá bom, vai lá, tudo. Beleza. Aí o que acontece? O iFood está monitorando, além dos hábitos de consumo de todo mundo, as suas vendas e os pedidos, né? Aí percebe-se, o algoritmo do iFood percebe que você está vendendo muita pizza. Você está vendendo muita pizza, beleza? Só que a sua pizza, ela tá saindo muito lá pro bairro, sei lá, fala um bairro aí de Campo Grande. Moreninha. Hã? Moreninha. Tá vendendo muita pizza lá pro Moreninha. 90% das suas pizzas vai lá pro Moreninha. Só que a sua pizzaria tá no centro e demora para chegar. Sabe o que a iFood faz? Ela tem esse dado. Ela chega para Fabiana ou ela mesmo, viu? Ou a própria Fabiana, é o seguinte, nós somos da iFood, nós queremos montar uma pizzaria lá no bairro Moreninha. Você quer ser nossa parceira? Porque lá tá vendendo pizza igual a água. Eu quero. Vai lá, a Fabiana com a iFood monta a pizzaria na Moreninha. O que vai acontecer com a pizzaria de vocês? Vai quebrar. Então a iFood passa a utilizar esses dados para quebrar, prejudicar os próprios parceiros dela. Porque ela sabe onde vende muita pizza, ela sabe onde vende muito cachorro-quente, ela sabe onde vende muito pastel. E ela começa a montar as coisas. Olha, é uma pesquisa de mercado pronta. Prontinha a iFood tem. De onde vende mais coisa. E eles estão, Rafael, esse lance do iFood, só fazendo um parênteses, eles estão conectados com outras plataformas, porque eles estão além da rede, vamos dizer assim, pejotizada, porque a gente pensa a princípio que o iFood só teria informações de empresas. Então, a empresa que vende na Moreninha, a empresa que vende no centro e tal. Eu tenho a tia da minha esposa, ela vende bolo há muito tempo pela internet e ela só vende pelo Instagram. Ela não tem empresa, PJ, MEI, nada. Ela vende como pessoa física pelo Instagram dela, que tem 2.000 seguidores. Já foi gente do iFood bater lá Você tá para brincando? tentar pejotizar ela, tipo, empresariar, que ela tem que abrir um negócio, que ela tem que anunciar no iFood. E aí a relutância dela é porque é bolo, não tem como transportar, vai estragar e tal. Mas assim, eles estão indo além das empresas, eles estão indo nas Meu pessoas Deus. físicas interligados com outra plataforma que é o Instagram, que é uma outra empresa que não tem nada a ver. Então, assim, e o Instagram, por sua vez, a gente sabe, por exemplo, que o que você clica ali, ele gera também Então, a gente está dentro de sei lá, de uma bolha. É o seguinte, tem Parece uma um filme, né? expressão, Bruno, tem uma expressão que é a seguinte. Antigamente, nós fomos colonizados, né? Nós fomos colonizados por Espanha, Portugal, enfim, todos os países. Infelizmente por esses, né? Hã? Infelizmente por esses, né? Enfim, esses países europeus, Inglaterra, França, colonizaram e extraíram daqui riquezas, né? Ouro e tal, tal, tal. Hoje eles falam que existe um outro tipo de colonização. Hoje quem está colonizando não são mais os países, são as big techs. E o que elas extraem? Ouro, diamante, pedra, madeira, não, dados. Elas extraem dados. Esse é o grande, não o pessoal não gosta muito de dizer, mas é o grande petróleo, né? É o que mais vale hoje, são dados, porque com base em dados, pessoal, Faz você tudo. pode tomar decisões seguras. Dados prevêem o futuro.
não tem erro, certo? Não tem erro. O grau de assertividade é muito grande. Ele acerta 90, 95% de chance. Veja a iFood aí. Ela sabe que vende muita pizza ali naquele bairro. Qual a chance de dar errado uma pizzaria ali, né? Então, assim, pessoal, então, depois eu vou indicar para vocês algumas leituras que eu acho nem ser importante para o direito, para a vida enquanto cidadão sobre dados, tá? Não é sobre direito à proteção de dados. Isso aí nós vamos trabalhar muito aqui. Mas eu vou indicar alguns livros fininhos que vale a pena vocês verem como eu não dou meus dados na farmácia. E se a mulher, então você não tem desconto. Eu falei, eu vou filmar você. Eu fiquei chato. Eu vou filmar você falando que eu só vou ter desconto se eu dar meu CPF. Eu até brinco, Bruno. Se eu for comprar um Viagra na farmácia, vai ficar lá aparecendo que eu. Aí, Bruno, eu dou o CPF de outra pessoa se for comprar um Viagra, entendeu? Aí depois você pode me passar seu CPF que eu Então, posso. pega o CPF de um algoz aí, eu já ando com a lista. Vamos pegar o CPF do Elias. E aí, Ele só não Viagra. pode comprar camisinha, o resto pode. Mas isso é muito sério, pessoal, porque fica ali registrado que se você está tendo alguma doença, se você está com predisposição à depressão. Agora Tudo. imagine isso na mão de uma empresa, pessoal. De uma farmácia chega para uma multinacional e fala que, olha, eu tenho os dados de consumo alimentar e de farmácia do Bruno. Tá aqui. Aí um belo dia o Bruno vai lá fazer uma entrevista de emprego. Ele nem imagina que a empresa já tem todos os dados de consumo dele, de farmácia, de tudo. Aí vê lá, pô, o Bruno tá tomando remédio para depressão, não vou contratar esse cara não, vai me dar trabalho aqui. Aí ele não é contratado, ele nem sabe o porquê. Agora, a gente tem que desenvolver mecanismos de como evitar isso, como as empresas podem ser transparentes. A gente vai trabalhar isso durante a nossa E análise da proteção de dados, tá? se E você aí eu for vou pensar, apontando para. Rafael, imagina, por exemplo, sei lá, você pode usar o seu perfil do que você consome no Netflix, se você consome pornografia, se você Tudo, acessa tudo, site de, sei lá, a tudo. pessoa é sadomasoquista, né? Pessoal, Mas não tem como você ficar fora disso, porque hoje absolutamente tudo não, está na internet. tem como você se precaver de algumas coisas. Por exemplo, você tem o direito de chegar na farmácia, eu não dou meu CPF e eu quero desconto. Mas isso, Bruno, pode parecer que é um grão de areia no oceano, mas tem que fazer isso. Não tem jeito. Isso depende de cada um. Por isso que geralmente, pessoal, geralmente uma lei não muda comportamentos, mas às vezes muda. O grande exemplo foi o direito do consumidor. Lembrem-se, antes de direito do consumidor, ninguém se preocupava com o direito do consumidor. Então, eu acredito que a Lei Geral de Proteção de Dados ela precisa de uma campanha educativa. Isso vai demorar décadas para as pessoas começarem a exigir os seus direitos. Hoje, lembra aquele. Por que hoje todo consumidor conhece seus direitos? Tem programa na televisão de. Como é que chama aquele cara que foi deputado lá? Que Celso chega. Russomano, Vou chamar. Então, quer eu dizer, quero só papel higiênico. exatamente. Então, daqui uns dias, Bruno, isso vai estar acontecendo com proteção de dados, entende? E aí isso vai espalhar, então, aos poucos. Só que a gente acordou tarde. A gente acordou tarde, porque os dados já vêm sendo extraídos há muito tempo, né? Eu acho que a próxima geração se preocupe mais, que a gente já era. Todo mundo já sabe tudo da gente, né? A essa altura do campeonato. Oi, doutora Lidiane. Não, só para comentar, ontem uma cliente nossa mandou uma mensagem, está falando dessas questões de dados, mandou uma mensagem que estava escrita assim, olha, mandaram para ela, né? Prezada senhora Elisana, sou a Bianca da assessoria trabalhista, estou entrando em contato para falar da empresa Açaí que a senhora trabalhou. Aqui no nosso sistema consta que existem possíveis irregularidades no seu contrato. Gostaria de encaminhar para o escritório, tal. Aí eu fiquei pensando aqui, né? Isso aqui, eu acho que
tem muito escritório que deve estar usando inteligência artificial, Uhum. né? Na Para captação. fazer captação E de muito, cliente, e né? muito, e muito. Então, essa moça aqui, por exemplo, mandaram para ela, é uma cliente nossa, né? E assim, Nossa. tem acesso já aos dados enfim, do contrato dela, Ou sabe onde ela seja, trabalhou. alguém, possivelmente do governo, que tem acesso a esses dados, que está sabendo todos os contratos que estão acabando, está passando esses dados. Imagina, Lidiane, você receber no seu escritório uma lista com 5.000 pessoas que saíram do emprego o mês passado. Dá Imagina, para ser o tema da próxima aula, como conseguir essa lista? você fica milionária com uma lista dessa. Se de 5.000 você pegar 10%, 50 ações trabalhistas por mês. 1%. Desde que o STF aprovou a revisão da vida toda, eu tenho recebido no meu e-mail e-mails falando assim, lista de aposentados, lista de clientes, lista disso, e eu não sei da onde, não faço ideia da onde arranjaram o meu e-mail e quem começou a me mandar isso, mas todo dia chega uma oferta de Você não alguma pegou lista de ainda para clientes. nós? Sei lá, se quiser eu te encaminho. Pessoal, Tem Eu não faço contrato? ideia da onde. então assim, esse primeiro, eu nem sabia qual tema a gente ia tratar, né? Então assim, esse primeiro encontro foi mais para despertar a curiosidade de vocês e mostrar a importância da proteção de dados. Então veja, o que a LGPD vem para dizer? Ela não vem proibir o tratamento de dados, ela vem estabelecer parâmetros, regras, para dizer, nós precisamos. A gente não quer travar a tecnologia, a gente não quer travar o avanço, mas nós queremos um avanço sustentável em termos de dados, de direitos sociais, né? Que não haja abuso. Infelizmente, a LGPD, apenas em um artigo, trata de inteligência artificial, muito superficial, que são as decisões automatizadas que nós veremos também nas próximas aulas, tá? Então, assim, nas próximas aulas, a gente já vai entrar na análise da lei. Nós vamos ler artigo por artigo e eu vou mostrando para vocês, olha, aqui cabe um pedido assim, aqui cabe um pedido assado, certo? E quando aparecer cliente aí, vocês podem, inclusive, às vezes, pessoal, os clientes não sabem os direitos que eles têm. Vai depender de vocês provocarem aí na entrevista. Olha, como era os seus dados lá nessa empresa? Como era isso? Como é que às vezes você consegue extrair dele mais possibilidades de pedidos, né? Até, por exemplo, até crachá, pessoal. Até crachá hoje, o que pode ter em um crachá que não fere a LGPD? Eu posso usar biometria para controle de ponto? Tudo isso nós veremos. Eu posso a questão da biometria, a questão das normas coletivas. Pode ter uma norma coletiva obrigando a empresa a mandar dados para o sindicato. Então, são inúmeros casos práticos que nós vamos tratar aqui, tá? Então, esse primeiro encontro a gente define que a gente começa com a LGPD, nós vamos ficar umas 3 aulas em LGPD, tá? Eu vou disponibilizar para vocês modelos de petição, vocês podem usar aí, que eu tenho tudo. Eu tenho mais, tanto modelo de inicial como modelo de defesa. Eu vou mostrar para vocês defesas ruins em LGPD, para vocês não fazerem a mesma coisa, tá? Porque às vezes vocês advogam para a empresa e para reclamantes, né? Então a gente vai trabalhar bem isso. E aí fica hoje, doutora Lidiane, como uma palestra de cortesia. A gente começa o curso aí efetivamente nos próximos dias, viu? Tá ótimo, então. Eu estava Obrigada. olhando aqui, muito obrigada. E sem doutora, Lidiane. É, A próxima, daqui 15 dias, Rafael, vai ser pós-carnaval. Aí a gente marca. Não quer marcar no carnaval? Não. Ô, Bruno, para qual lugar do mundo a Lidiane vai agora?
Não, eu vou Com pertinho. certeza. Pra onde você vai, Lid, que eu não sei. Vou ver meus parentes em Recife, os Você parentes do sabe, você Manuel. sabe, eu não duvido que qualquer dia desses ela vai naquela empresa do Elon Musk, para a Lua, naquela. Ela vai falar: Olha, não duvide, viu? eu não tenho Não. lugar mais É o para que tá ir. faltando. Eu vou para a Lua. Vai com Elon Musk. Vou colocar na minha lista. Ah, Então, pessoal, a gente marca aí. É bom que eu preparo os materiais aí com mais calma também. Mas eu acho que deu para despertar a curiosidade, ver aí os casos Muito. interessantes, né? não, E tá ótimo. a minha tese de doutorado, eu não sei se eu já falei para vocês, é discriminação algorítmica no contrato de trabalho. Então, Muito assim, legal. eu mostro como a inteligência artificial vem discriminando trabalhadores desde o momento do anúncio até o final do contrato, né? Ah, deixa eu só contar um último caso. Ela vai virar livro, com certeza, né? Opa. Para não ter mais casos no próximo encontro. A Amazon também, isso tudo que eu estou falando da Amazon, ela admitiu depois, vocês podem jogar no Google. A Amazon desenvolveu um algoritmo para medir a produtividade dos seus empregados. E aí é muito fácil um algoritmo desse. Você pega os dados de 5.000 empregados, calcula a média e diz, ó, essa aqui é a média, quem tiver abaixo da média, rua. O próprio e-mail, o próprio sistema já manda o e-mail, Elidiane, junte suas coisas, você está despedida. Sua produtividade está baixa. Beleza. Fizeram isso. Um belo dia, uma mulher recebeu esse e-mail. Ó, sua produtividade está baixa, rua. Qual era o problema? Ela estava grávida. E é natural que a mulher grávida, a produtividade abaixa, porque ela vai mais ao banheiro, ela falta mais, ela está mais pesada, né, fisiologicamente. Então, veja um outro problema da inteligência artificial. Como ela trabalha com padrões, ela não reconhece, às vezes, individualidades. Ela não consegue ver o que é uma exceção ou não. Esse é o problema da inteligência artificial nos tribunais também, para fazer admissibilidade de recurso de revista. Às vezes, por isso que você tem que alegar o distinguish, às vezes, porque senão a inteligência artificial vai falar assim: não conheço do recurso de revista porque já tem jurisprudência. Aí você tem que mostrar que há uma peculiaridade, senão ela vai no padrão e descarta. A Amazon foi processada por essa mulher por discriminação e perdeu, fez um acordo lá, porque a inteligência não notou que ela estava grávida. Entende? Então, nós somos rotulados por padrões. Infelizmente, às vezes a gente vai no bolo, né? Mas é isso, pessoal. Os Então, próprios tribunais estão usando inteligência já, né? sim. Superiores. Pessoal, o escritório que eu trabalhei lá em Salvador, as defesas saíam prontas. Saía prontas, preliminares. Eles advogavam para vivo lá uma época. Aí você imagina o que é ação por dia. Saía pronto, prescrição, incompetente, tudo. Aí o advogado só revisava, entendeu? Então, adianta. Se for advocacia de massa, todos os escritórios que usam massa usam inteligência artificial, né? Bom, então a gente marca aí para mais ou menos daqui 15 dias, Lidiane. A gente vê o horário e o dia, tá? Uhum. Ok. Eu não vou chamar então de doutora Lidiane, só de doutora mesmo, tá? Não, senhor. Ó, foi um prazer revê-los aí, viu? Diego, Fabiana, a Estefânia, o Hélio, Tatiana, viu? Bruno. Adoramos também Tá fazendo retornar. falta, hein? Então tá. Tava fazendo falta. Vou deixar aqui, daí no grupo eu vou colocando, vou combinando com a Tati, ver nos dias que todo mundo pode, e aí a gente já marca. E vamos marcar nossa aula presencial para março, Vamos marcar tá? presencial, viu? Para você já comprar, a gente já vê passagem para você vir para cá. Tá bom. Tá? Tem um final de semana bem bacana que vai ter um seminário de direito previdenciário em Bonito, dia 17 de março, vai ser o dia inteiro. Ah, é? Vai ter um seminário aqui, eu vou mandar para você, porque de repente você vem, às vezes vai para o seminário, já Tá bom. passeia um pouco e faz a nossa aula aqui. E Tá você bom? terminou suas aulas em Brasília ou não? Não, esse ano estou terminando, bom. esse ano tem que escrever a dissertação. Tá certo. Tá Pessoal, bom? ótimo dia para vocês. Obrigada. Obrigada, igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.